Boa tarde a todos. Espero que estejam todos mais refastelados um pouco do almoço, com vontade de continuarmos. Eu faço a introdução. O Rui Romano, eu já conheço o Rui há algum tempo, já trabalhamos juntos já há tanto tempo, mas o Rui é o responsável pela área de BI, de Analytics na DevScope. É um guru desta área, sem dúvida que eu próprio, se quiser falar um bocado de Analytics, vou falar com o Rui. Acho que vocês vão ficar muito bem felizes com esta ação, de certeza. E acho que é uma ação muito interessante para quebrar, se calhar, alguns, estávamos a falar um pouco, quebrar aqui, se calhar, alguns preconceitos sobre Analytics e sobre algumas das ferramentas que só servem para visualização de dados e o que é Analytics. Isso, acho que o Rui tem aqui um desafio grande para quebrar essas barreiras. Rui, o palco é teu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, bem-vindo e obrigado por estarem aqui. O Marco já me introduziu. Pronto, resta dizer que sou realmente um apaixonado desta área, de BI, de dados. A sessão de hoje vamos falar sobre Modern BI e Power BI, que são dois temas que eu gosto bastante. Eu trabalho na DevScope, sou do Porto, sou responsável pela equipa de Business Intelligence, que faz coisas fantásticas e deixo-me orgulhoso todos os dias. E se tiverem curiosidade sobre mim, podem me acompanhar no LinkedIn ou Twitter, os canais onde eu tipicamente vou mantendo um bocadinho mais ativo. A agenda de hoje, e para definir aqui algumas expectativas, por isso ainda vou ter tempo de trocar. Nós vamos falar sobre Modern BI, mas entenda-se Modern BI, um bocado a minha visão sobre Modern BI, não do ponto de vista, nós não vamos falar de arquiteturas Big Data, de Databricks, de Sparks, e todas as coisas que eu adoro, mas gosto de falar, mas não é esse o tema. Nós vamos falar sobre como é que se fazia Business Intelligence há uns anos e como é que hoje, pelo menos eu e a minha equipa, abordamos a necessidade de um cliente que é: eu quero analisar estes dados, eu quero responder a estas questões, eu quero tirar valor sobre a minha informação. E depois vamos fazer aqui uma demo de Power BI, muito rápido. Nós temos 30 minutos, por isso isto tem que ser um bocadinho a acelerar, mas o objetivo é que vocês saiam daqui, eventualmente com alguma coisa para casa ou para a empresa, e que eventualmente, ou quiçá, vos dê aqui alguma inspiração para fazerem as coisas de maneira diferente. Old BI, como é que nós trabalhávamos antigamente? Eu já conheci aqui algumas caras, certeza que já passaram por isto. Independentemente do modelo, Waterfall ou Agile, tipicamente um projeto de Business Intelligence era composto por estas 5 fases. Ou seja, uma primeira fase, onde nós reuníamos com o cliente, onde fazíamos toda a análise, onde detalhávamos todos os indicadores, todas as dimensões, o que é que relaciona com o quê, qual é que é as minhas fontes de dados, qual é a forma do indicador. E vamos supor que era um projeto de 6 meses, que era muito típico, há 5, 6 anos atrás. Tipicamente era aqui um mês, 15, 20 dias a fazer este trabalho exaustivo com um negócio, ou seja, com as pessoas que tipicamente iriam receber ou iriam ser as pessoas que queriam consumir a nossa solução. Nós fazíamos essa análise e depois vinha a parte de engenharia. A primeira coisa que começávamos a fazer era ir dos dados para o relatório, ou seja, começar a desenhar os processos de engenharia, de extração dos dados, tipicamente para um data warehouse, que iríamos armazenar a informação seguindo um modelo de BI, como um Star Schema, um Kimball, Lehman, Data Vault, o que for, e depois chegávamos aos cubos, que era um anal para fazer análise multidimensional, tipicamente agregada, e depois o relatório. Qual era o problema? O problema é que nós estávamos aqui com um negócio e depois só voltávamos tipicamente a dar aqui outra vez com o negócio. E o problema é que isto demorava muito tempo. E havia sempre uma frase no cliente que era tipicamente havia sempre esta frase. Ok, foi isso que eu te pedi, é exatamente isso que eu quero, pá, espetacular, és o maior, mas agora que eu estou a olhar para os dados, não é bem isso, ou se calhar eu preciso mais um campo, ou se calhar preciso descer mais um nível de granularidade. E este não é bem isso, às vezes podia implicar ter que refazer ou reengenheirar ou fazer um refactor a todo este componente. Isto está a trabalho, ok? Isto tipicamente dá bastante trabalho. E nós, e a equipa de projeto, consultoria ou a equipa interna, começava a dizer: pá, mas isso tem impacto. E o cliente dizia: mas isso é só adicionar um campo. Como é que isso? Mais um mês de trabalho, mais uma semana de trabalho. E era uma conversa chata. Eu chamava-lhe a dança do change request. Okay? Era: pá, mas isso não está no âmbito. Tá? Mas agora não tenho dinheiro, ou não tenho budget. Tá? Então, se não tens budget, vamos ter que tirar funcionalidades. Mas eu não quero, eu quero tudo. Ou seja, era um filme. E tipicamente havia sempre alguém nesta dança que saía com os pés pisados, era certinho. Okay? Havia sempre alguém que saía com os pés pisados.
E por isso, como é que eu acho que as coisas hoje em dia devem ser feitas? Primeiro, tem que ser rápido, ok? Desde o ponto em que o cliente diz eu quero analisar esta informação, eu tenho que lhe conseguir dar algo rapidamente, ok? Tenho que lhe conseguir dar uma resposta. E aquilo que não existia há 5 anos atrás, e existe hoje, é que existem ferramentas que vocês conseguem realmente chegar lá rápido, ok? Seja com extrações manuais de dados, seja ligar diretamente à fonte, seja o que vocês hoje têm tecnologia, nomeadamente o Power BI, vocês conseguem quase, em vez de andarem dos dados para os relatórios, andarem dos relatórios para os dados. Okay? E conseguem receber esse feedback. E deixem-me que vos diga, eu trabalho nesta área há 12 anos, que feedback é o diamante, ok? É o ouro. É aquilo que vai definir se o projeto vai ser um estrondoso sucesso ou não. E ainda hoje de manhã vi uma sessão muito interessante que era aprender a falhar. E é importante falhar. Mas é muito diferente vocês falharem após 3, 4 meses, em que podem ter desenhado uma arquitetura de BI que no final ou estão a matar uma mosca com um canhão, ou ao contrário, estão a ir de pistola para um tanque. Okay? E quanto mais cedo vocês apalparem os dados, entrarem em intimidade com os dados, mais rápido vão ter esse feedback. E o feedback é importantíssimo. Por isso, velocidade é de facto o tema, aquilo que vocês têm que investir e conseguir chegar lá rápido. Segundo, robustez. Não estamos a falar de fazer Excel com macros todos a brilhar, ok? Isso, hoje em dia, qualquer bom analista de Excel o consegue fazer. Estamos a falar de fazer coisas robustas. Coisas robustas como, se eu digo que aquilo vai atualizar dados às 8 da manhã, e se não atualizar, não vai ficar tudo quebrado, vai ficar a versão do dia anterior. Se eu digo que eu tenho um tipo de dados, é uma coluna que é data, se aquilo deixar de ser uma data, eu vou receber um erro. E depois vou reagir. Eu tenho capacidade para reagir a isso, tratar a data, não tratar. Okay? Por isso tem que ser robusto. Terceiro, e este é o mais importante, tem que ser escalável. Porque vocês podem adiar uma série de coisas num projeto BI, por exemplo, podem adiar o ETL e o Data Warehouse, mas não é ignorar. Mais à frente vocês podem precisar disso, ou provavelmente se vocês estiverem em escala, vocês vão precisar disso. E tem que ter, e este é dos meus pontos favoritos na arquitetura Microsoft, acho que é diferenciador. Vocês podem começar muito pequenininho, não é? Power BI é sobre uma fonte de dados de Excel, e acabar com uma coisa gigante, com um Data Lake, um Data Warehouse, um Data Mart, múltiplos cubos, machine learning, o que quiserem. Mas se calhar, aquele relatório que vocês fizeram no início, ainda continua a ser o mais usado. Posso dizer que eu passei por essa experiência mais do que uma vez e é de facto gratificante receber o feedback de lá de pá, tinhas razão, se calhar eu não sabia o que queria. Okay? Por isso, conseguir crescer é realmente muito importante. Por isso, escalabilidade é o terceiro ponto. E por isso, o que é o Modern BI? Em vez de fazermos um documento de análise, fazemos um piloto, fazemos um protótipo, testamos o cliente, vamos lá está dos relatórios para os dados. E vamos fazendo isto de uma forma iterativa. Ou seja, se chegamos à conclusão que não precisamos de um Data Warehouse, ótimo, fazemos mais um Power BI. E depois chegamos à conclusão que eu preciso ter um mega cubo que relaciona tudo com tudo, eu tenho tecnologia em que consigo escalar para. Okay? Mas não quer dizer, e isto acontece muitas vezes, vocês não comecem aqui com os pilotos, os vários Power BIs e depois evolvam para aqui. Mas há uma grande diferença. É quando vocês vão evoluir para aqui, vocês vão saber exatamente aquilo que o vosso cliente, como é que a qualidade dos dados, os problemas que vão encontrar, como é que o vosso cliente trabalha e vão conseguir, o cliente está muito mais confortável com a vossa solução. Okay? Pronto. Isto era um bocadinho sobre a metodologia do Modern BI e agora vamos falar sobre o Power BI. É a plataforma, a ferramenta que vos permite fazer isto. Bem, o Power BI ele é composto por duas vertentes. Tem uma aplicação desktop, é onde vocês desenvolvem os vossos modelos, é a aplicação de desenvolvimento. E depois tem uma vertente cloud, que é o serviço onde vocês publicam e depois têm a capacidade de colaborarem e de partilharem aquilo que são as vossas. E depois tem uma componente de automação, que é vocês publicam, colocam aquilo a atualizar automaticamente e depois partilham. E o partilha, a partir do momento que está neste serviço, está acessível por qualquer dispositivo, móvel, browser, o que for. Voltando aqui ao desktop, ou seja, uma aplicação gratuita. Às vezes, muita gente nem faz ideia daquilo que esta aplicação que é gratuita consegue fazer. Isto para fazer coisas fantásticas, às vezes completamente fora da caixa. Por exemplo, a minha equipa usa muitas vezes esta solução para fazer ETL. Só para extrair dados e conseguir trabalhar os dados e depois fazer dumping num SQL. Porque é rápido e é extremamente rápido. Ela atualiza mensalmente, ou seja, todos os meses há novidades, há coisas novas a sair, realmente bastante poderosas.
E é aqui que vocês vão fazer aquele workflow típico daí. Vocês vão ligar aos dados, vocês vão fazer a modelação e vocês vão fazer a visualização. Sempre de uma forma altamente interativa. E no final, se quiserem, e se estiverem confortáveis com o Excel, podem na mesma ligar o Excel a isto. E explorar dados, não é exportar os dados, é ligar lá e explorar de uma forma bastante dinâmica os dados. Depois, tem a vertente online. Vocês vão publicar o vosso trabalho. Esta vertente online está integrada dentro do Office 365. Não é obrigatório o Office 365, vocês não precisam ter uma licença do Office 365, mas o que tem de interessante é que o mesmo login que vocês vão utilizar para aceder ao BI. E é aqui que vocês vão partilhar o conteúdo uns com os outros. E é aqui que vocês vão automatizar a coisa, onde vão tornar o vosso trabalho muito mais produtivo. É aqui que vão definir subscrições e alertas, vão pôr os dados a trabalhar para o muito mais interessante. E também é aqui que vocês vão integrar num ecossistema brutal. Okay? Vão integrar com Flow, vão fazer, olha, quando este valor mudar, manda-me um e-mail e dispara este alerta, e dispara este workflow. Vocês vão ter capacidade de, por exemplo, integrar uma Power App para receberem inputs dos vossos utilizadores e estarem a ver isso no BI. Este ecossistema do 365 é brutal. Okay? Quem tem o Office 365 e hoje realmente tem aqui, às vezes, nem faz ideia daquilo que tem e aquilo que já está a pagar. E por último, governance. E há uns tempos estava com um cliente em que já passou um bocadinho a fase de nós fazemos os modelos, ele já tem um negócio a criar Power BIs atrás de Power BIs, e ele dizia-me, olha, eu antigamente tinha um Excel L, agora parece que tenho o Power BI L, porque é Power BI de tudo enquanto é canto, há reportes atrás de reportes, só que há uma grande diferença, é que o Excel L, os fecheiros estavam em shares de rede, o IT às vezes nem fazia ideia de onde é que eles estão. E quando vocês publicam para o site, têm a capacidade de saber tudo que existe, em todas as áreas, quer pessoais ou partilhadas, e a que data source é que aqueles Power BI é que usa. Ver, por exemplo, é que existem um fecheiro da área pessoal, um fecheiro local, servidor de desenvolvimento ou servidor de produção. E esses Power BIs que existem, por exemplo, nas áreas pessoais, quem é que os está a utilizar e quando e como? E de que modo? E essa informação fica para eu, do lado do IT, consegui saber que, por exemplo, tem um relatório que está numa área pessoal que é usado por 100 pessoas, se calhar não devia estar numa área pessoal, devia estar no meu governance. Por isso, muito importante e é uma das vantagens desta plataforma. Bem, temos 15 minutos, acho que estou on track. Já falámos um bocado sobre isso, ou seja, a parte mobile. Vamos à demo. Eu, tipicamente, nas apresentações que faço, eu gosto de tentar deixar alguma coisa que vos tente ser útil, que seja útil. E neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma análise financeira, é algo que me aparece recorrentemente. E eu vou-vos mostrar como é que vocês passam, por exemplo, de uma informação deste género, em que tem lançamentos contabilísticos, para uma solução em Power BI, em que conseguem ter um balancete, mas terem esta questão completamente automatizada. Se eu comprar uma nova empresa e meter os lançamentos, eu consigo ver os dados dessa empresa. E começar com isto com fontes de dados Excel. Mas se eu depois quisesse mudar aquela fonte de dados, não era Excel, era um Primavera, era um ERP, um SAP, o que for, é só mudar a mangueira de dados. Okay? Bem, vamos lá. Não é esta fase. E vou-vos tentar mostrar isto from the scratch, ou seja, do início, e depois vou mostrar um relatório já feito, não vamos ter tempo para fazer tudo. Ok, bem. Então o desafio é este. Eu tenho ficheiros Excel, que alguém exporta isto para o lado e tem um layout típico, até tipicamente destas exportações. Os lançamentos contabilísticos e os meses em coluna. E temos um desafio adicional, que é, eu tenho isto tudo numa pasta, ou seja, e tenho a indicação da empresa no nome do fecheiro. Ou seja, eu quero, se amanhã eu tiver uma nova empresa e meter aqui um fecheiro dessa nova empresa, isto se atualiza automaticamente. Depois também temos um fecheiro, que é tipicamente nestas análises financeiras, que é o plano de contas, onde eu detalho a conta e a agregação dessa conta por lá acima. Ok, então vamos lá. Quando vocês abrem, agora estamos na ferramenta do Power BI Desktop, a primeira coisa que vocês têm que fazer, isto tipicamente abre assim em branco, é fornecer dados. Então a primeira coisa que vamos fazer é um Get Data, esta opçãozinha aqui em cima, e vamos escolher a opção Folder. Mas reparem uma coisa, isto liga-se a tudo que vocês possam imaginar. E quando digo é tudo, é tudo. Eu nunca apanhei um projeto, um cliente, isto não se consiste ligar à fonte de dados. Okay? Se não for direto, é indireto. Ou seja, se não for direto
uma API, que estas são, digamos, as diretas, o Facebook, o Google, o SAP, o Informix, até foi uma das últimas que entrou aqui. Se não for direto, é indireto, ou DBC, ou LDB. Neste caso, nós vamos escolher folder. Tem outro interessante, PDF, saiu há 2 meses, acho eu, bastante interessante. Ok, e vamos apontar aqui para a pasta. Aqui. E ele vai-me dar informação sobre os fecheiros que estão nessa pasta. E eu aqui, tipicamente, já podia começar a combinar estes fecheiros, ou seja, aquela informação que está em coluna, eu vou querer transformá-la numa tabela que seja lançamento, data, valor. Mas tem aqui um fecheiro que eu não quero, por isso vamos editar. E aqui vamos à minha zona favorita do Power BI, que é chama-se Power Query, onde nós podemos fazer aquele trabalho da extração e da transformação dos dados. Mas aqui, a partir daqui, e eu se estiver a ligar a um folder, se estiver a ligar a um Excel, ou se estiver a ligar a uma base de dados, é tudo igual. O processo é sempre o mesmo. Então, a primeira coisa que vamos fazer é, vamos tirar aquele fecheiro que eu não quero, e agora já só tenho fecheiros de lançamento, todos com aquele formato, mas podiam ter cada um o seu formato, obviamente que tinha que fazer este passo várias vezes. Vamos escolher aqui a opção Combine. E o Combine, o que é que me faz? O que é que faz? Ele abre e escolhe o primeiro fecheiro, mas eu podia dizer, eu quero fazer o Combine, eu quero desenhar a função que vai ser usada para ler aquele fecheiro específico, neste caso, okay? Mostra-me o conteúdo do fecheiro. Nesta folha, ok. Ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai criar uma função em Power Query onde eu vou dizer como é que eu leio este fecheiro. Como é que eu leio este fecheiro? Primeira coisa, a primeira linha, os meus cabeçalhos. A primeira coisa que vamos fazer é usar aqui uma opção Use First How Add. E depois temos as datas nas colunas. Eu não quero isso, eu quero fazer o ano. Eu quero fazer o ano pivot de uma forma inteligente, porque eu posso ter um ano, posso ter um mês, posso ter 10 anos. Okay? Então eu quero fazer o ano pivot de todas as colunas, exceto as datas. Então tem aqui a opção Unpivot Other Columns. E ele roda o meu dataset. E aqui vou renomear, vou-lhe chamar data. E aqui vou-lhe chamar valor. Este não é o conta, é o número da conta. Já está. Ou seja, eu transformei, eu indiquei ao Power BI, olha, para tu leres aquele fecheiro, é estes os passos que tens que aplicar. E isto é que é interessante no Power, nesta ferramenta aqui, é que eu consigo perceber tudo aquilo que eu fiz. Posso andar para trás e para a frente. Okay? Posso perceber, olha, aqui ele promoveu os headers, depois fiz o OnePivot, depois fiz o renaming. Consigo andar aqui, tenho quase uma espécie de um recorde macro, que é feito em Excel, com todos os passinhos. E depois vou à outra query, que é dos dados, em que ele na prática aplicou aquela transformação a todos os meus fecheiros. E agora tem aqui todos os fecheiros em que tem uma coluna que é o fecheiro e os dados desse fecheiro. Agora, tem aqui outra coisa interessante, que é, eu não tinha nos dados o nome da empresa, isso está no nome do fecheiro. Então eu tenho que extrair do nome do fecheiro a empresa. E eu tipicamente não fazia isto que eu vos vou demonstrar, porque eu já sei quais eram os passos, mas há outra coisa quando nós estamos a começar, e o Power BI tem muito isto, ele ensina-nos. Por isso eu tenho aqui uma opção que é o Column From Example, posso carregar, e eu posso dizer o que é que eu quero daquela coluna. Então eu escrevo empresa 1. E ele ensina-me. Ele diz, olha, a função que tu queres é o text between delimiters entre o ponto e a segunda posição. E faço OK. E agora, sim, tenho aqui a empresa. E depois vamos remover a outra coluna que já não preciso dela. E outra coisa, isto é uma boa prática em Power BI, e é, tocando naquele tema da robustez, é que eu devo dizer os tipos. Eu devo dizer, olha, isto é um texto, isto é uma data, isto é um decimal, isto é um texto. E se isto deixar de ser um texto, que acontece, e vai acontecer, na vida real isto acontece sempre, isto vai dar um erro. E eu posso tratar esses erros ou posso ignorar esses erros. Ok? E vamos renomear esta tabela ou esta query como lançamentos. Depois vamos fazer exatamente a mesma coisa, agora é mais rápido.
sobre aquele fecheiro de Excel que tem o planeamento de contas, que é o que eu vou relacionar com esta tabela para conseguir ter o agregador e montar aquele típico balancete. Então, vamos lá, relacionar. Neste caso, não é sobre um folder, interessa-me ler diretamente o Excel. Ele mostra-me o que estava naquele Excel, é exatamente isto que eu quero, faço OK. Plano de contas, e aqui até já está tudo direitinho, os tipos todos direitinhos. Outro aspecto interessante nesta fase, posso estar a fazer um profiling aos meus dados e dizer, olha, na coluna grupo tem 6 distintos, 0 unique, qualidade, tem erros, não tem erros, são vazios, não são vazios, ou seja, eu consigo estar aqui na base do ETL, de coisas ao mesmo tempo que antigamente. E as ferramentas mesmo de Enterprise são muito mais time. Okay? Não quer dizer que isto é a solução de todos os vossos males, não vai ser, mas vai ajudar e muito. Okay? Pronto. E tem lançamento e plano de contas. E aquela primeira fase, extração, transformação de dados. E agora vamos à fase. Gravar isto. Problema. E agora vamos à segunda fase. Não lemos nada, ele só foi filing, foi buscar um subset. Agora quando eu fecho, faço um refresh, agora sim, todos aqueles fecheiros, foi ler informação daqueles fecheiros e carregar-me isto em duas. E vem a segunda Power BI, que é são de dados. Problema, que é o número de conta inteiro, é por causa dos zeros, acho. Vai. Está. E tem aqui duas tabelas. E a segunda fase que vou fazer é relacionar, e é uma das grandes forças do Power BI, é que vocês podem relacionar tabelas e em diferentes fontes. Neste caso estão a vir Excel, mas isto podia estar a vir nos lançamentos do SAP e ter o meu planeamento de contas não oficial, planeamento financeiro, que existe sempre, a mapear lançamentos e a ter a minha agregação, que é diferente da oficial, falcatrua, ou seja, as empresas normalmente fazem isto, mas de terem o seu controle e não propriamente aquilo que depois é publicado, até numa forma de primeira fase de consolidação. Então, eu tenho que relacionar esta relação. E não, isto aqui não é acesso, vocês não estão a relacionar e fazer integridade referencial. Fazer. E quando fazem esta relação, na prática, todos os campos desta tabela são passíveis de analisar por campos desta. Por exemplo, eu, enquanto não tinha a relação, eu não conseguia fazer isto. Valor, está zero, agrupado, grupo. Mas a minha granularidade dos dados não está ao grupo, está à conta. Okay? E a partir do momento que vocês fazem esta relação, ele automaticamente dá-vos estas agregações. E a segunda coisa que vamos fazer é dar um bocadinho de semântica aos dados. Reparem, por exemplo, o subgrupo, se eu não fizer nada, ele ordena alfabeticamente. É a forma que ele tem de trabalhar. Ou seja, a hora de ordenar isto, não sei porque, tem um espaço do A para o Z. Mas quando nós fazemos um balancete, eu quero que a ordenação esteja definida pelas regras do balancete. Então, o que nós podemos também fazer é aqui na tabela dizer, olha, o grupo não ordena pela coluna alfabética, mas vai ordenar por uma coluna que me define a ordem do grupo e o subgrupo pela coluna do subgrupo ordem. E agora, ele já ordena pela ordem que eu lhe quiser dar. E isto é importante numa análise financeira, ou seja, as coisas estarem ordenadas da forma normal. Pronto, e agora vamos começar a construir o nosso relatório. A primeira coisa que vamos fazer, vamos pôr aqui uma text box, cidade, nome, balancete. Maior, ou seja, vocês podem pôr aqui text box e texto de forma livre. E depois vamos começar a construir uma típica tabela, uma matriz do meu balancete. E tipicamente isto começa com o grupo, o subgrupo, a relação pai-filho, a conta e o valor. E se eu transformar isto, ou seja, o Power BI não é só gráficos. Okay? Power BI, vocês podem e têm umas visuals de tabela bastante poderosas. Quando vocês fazem isto, portanto, grupo, e definem agrupadores no Power BI, tem uma funcionalidade que é interessante, que é o drill down. Ou seja, vocês podem, por exemplo, eu posso estar aqui a ver este grupo e fazer drill down. Okay? Passou aqui, mas ver o que eu quero. Ou seja, fazer o drill down para o subgrupo e do subgrupo fazer o drill down para a conta.
ou porque não, fazer o drill down de tudo ao mesmo tempo. Okay. Outra coisa que eu queria fazer, e também já introduzindo também aqui outro conceito, que é colunas calculadas. Tipicamente, interessa-me num balancete eu ter aquilo que foi a débito e aquilo que foi a crédito. Então vamos criar aqui uma coluna calculada, e aqui vamos usar uma função, uma linguagem que se chama DAX. DAX é muito parecido com as fórmulas de Excel, mas muito mais poderosas, com capacidade de trabalhar em milhões de dados de uma forma bastante eficiente. Vamos chamar tipo, e aqui vamos fazer um if, em que se o meu valor for maior ou igual a 0, então é crédito, é débito. Tenho o meu tipo, consigo fazer outra coisa aqui, que é pôr tipo nas colunas, tenho a minha matriz. Está. Do grupo. E, tipicamente, aqui eu já aquilo que é o resultado do meu set, ou seja, de uma forma tabular. Nada real até agora, é algo que eu também conseguiria fazer no Excel. Mas há uma coisa que no Power BI é possível, bastante interessante, é vocês misturarem gráficos com tabelas. Por exemplo, posso ter o valor, para ver o meu valor por mês, quero ver isto partido por crédito ou débito. Tenho aqui os valores mensais por crédito ou débito. E agora, o que interessante que isto tem, eu agora carrego na minha tabela, ele por defeito faz-me uma coisa que é o highlight. Infelizmente isso agora já dá para mudar por defeito, mas eu posso estar a clicar e estar a ver, por exemplo, uma destas contas, ou agrupamento de contas, e estar a perceber a evolução ao longo do tempo, de uma forma bastante interativa. Por isso, os relatórios que vocês fazem têm sempre muita interatividade, e a interatividade é sempre por defeito. Vocês mal metem dois gráficos e carregam num gráfico de barras, o outro gráfico de barras mexe ao lado, e vocês conseguem controlar, se quiserem, essa interatividade. Outra coisa interessante no Power BI, muito poderosa, é este conceito de métricas, que é, eu aqui só estou a ver o valor, ele está-me a somar e eu posso lhe dizer, olha, não quero a soma, quero a média e estar a mudar a forma como os dados agregam, mas também posso definir coisas como, por exemplo, um acumulado, em que ele vai-me acumular ao longo do tempo os lançamentos, sem eu ter que estar a fazer esse cálculo na minha fonte de dados. Então vamos criar uma métrica, vamos lhe chamar valor year to date. O que é o acumulado? Vamos usar uma função de DAX, o total year to date, vai fazer uma expressão, soma valor, e aqui eu tenho que lhe dar uma tabela data, que é para ele perceber o que é, para fazer estas funções também intelligence, ele tem que ser sempre uma tabela data, que neste caso estamos a usar a tabela data da coluna data dos lançamentos. A partir deste momento eu já posso ter um acumulado. Aqui nesta tabela, aqui. Tenho o meu acumulado, que neste caso está a fazer o acumulado de vários anos. Outra coisa que nós podíamos também fazer aqui e utilizar era o conceito de filtros. Por aqui o ano, filtro, lista, aqui, 2017. E estou a ver o meu balancete para 2017. Nós temos aqui muito tempo e eu vou-vos mostrar um relatório já feito. Na prática, o que conseguiriam fazer aqui em meia hora, mais ou menos uma hora, e para perceberem o real poder disto. Há só aqui uma coisa que vos queria mostrar. Ou seja, este relatório está muito by default. Utilizando um estilo por defeito, e eu tenho aqui uma opção interessante em que eu posso estar a mudar os meus temas e escolher um tema diferente do default. Eu posso fazer o meu tema. E isto do tema às vezes é entendido só como terem uma cor diferente no vosso relatório, mas isto vai muito mais além disso. Eu vou-vos mostrar um tema que eu já fiz. O tema é um fecheiro JSON, é tipo um CSS. E reparem, o relatório mudar completamente. Só com a aplicação de um JSON, okay? De um fecheiro, de um tema, e o meu relatório muda completamente, nem parece mesmo. Isto, se vocês usam Power BI dentro da vossa empresa, vocês têm que ter o vosso tema. E o tema vai muito para além do que cores. Vai cores, é os fontes, é o como é que se tem uma transparência, se tem um fundo. Okay? Olhem para temas, muito interessante. Agora vou-vos mostrar um relatório já feito, vou-vos mostrar aqui um bocadinho da capacidade disto. Okay, já tenho este relatório, é um bocado esta página que nós acabamos de fazer, com mais algumas coisas. Mas funcionalidades interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui este valor, eu posso querer ver a tendência deste valor, mas sem ter que clicar. Eu posso fazer coisas como tooltips. Eu passo aqui o rato e eu consigo ver para aquele tipo de lançamento, esta é a tendência e o valor homólogo. Okay? E quem diz o valor e o valor homólogo podia ser o crescente.
Simplesmente passam o rato e vêm. E posso dizer, ok, mas eu quero detalhar mais este valor. E podem usar uma funcionalidade, como o drill through. Fazem o botão direito, drill through, e salta para outro relatório, que ainda vai detalhar ainda mais os vossos dados. Ou seja, vocês conseguem fazer aquela análise top-down, um valor, e agora perceber onde é que esse valor mudou, em detalhe, e voltar para trás. Mas podem, outra coisa que não vos falei, é muito interessante no Power BI, foi uma aposta ganha da Microsoft, e é abrir isto à comunidade. É uma das grandes forças do Power BI e da Microsoft sempre foi a comunidade. É terem, vocês qualquer coisa que querem aprender do Power BI, vocês pesquisam e encontram, garantidamente. E uma das coisas que eles abriram foi a vertente de visuals do Power BI à comunidade. As pessoas podem fazer as suas próprias visuals. Nós na DevSchool fizemos uma, muito simples, mas que dá muito jeito. E é, eu quero filtrar a 100 contas específicas ou 10 contas específicas. Eu posso simplesmente colar aqui um conjunto de contas e filtro, e estou a ver o meu balancete só para aquelas contas específicas, sem ter que andar a picar uma a uma. Ou seja, é uma custom visual mais de produtividade. Depois, coisas ainda mais interessantes. Por exemplo, aqui uma análise já não é bem o balancete, já é pegar nos lançamentos e fazer uma análise, por exemplo, por empresa. Como é que estão os meus lançamentos? Como é que está a minha consolidação? Por exemplo, está tudo a zero, como deve estar. Se não está a zero, onde é que não é de zero? E perceber essas diferenças. Mas, por exemplo, eu pegar aqui num subgrupo, que é gastos com pessoal, e perceber por empresa, as minhas empresas do grupo, como é que andam os gastos, em tendência. E depois fazer uma coisa que eu acho fantástica, okay? e sei que a Microsoft está ativamente a trabalhar nisto e cada vez mais, isto é realmente diferenciador. Eu tenho um pico, tenho aqui um pico. Porquê que houve este pico? Posso fazer drill through e perceber aqui, ok, neste mês, como é que correu, volta atrás. Reparem que o drill through vocês podem fazer de qualquer página, perceber, ok, foi aqui, andar aqui a fazer umas ordenações e uns VLOOKUPs, se for no Excel, o que for. Ou posso simplesmente chegar aqui e dizer, explica-me o que é que isto subiu. E o que é que ele vai fazer? Está a correr algoritmos de machine learning por trás e vai-me estar a dar um feature importance. Onde é que as coisas, o que é que mudou de um mês para o outro? O que é que fez crescer 11% nesta empresa entre março, entre abril e maio? E dá-me aqui coisas que podem ser interessantes, como por exemplo, estava aqui a dizer, o crédito teve muito mais increase em relação ao tipo. Ok, isto não me interessa. Posso começar a ensinar o algoritmo. Mas depois diz-me aqui coisas que podem-me dar a resposta logo. Olha, remunerações com pessoal e seguro de acidentes foi o que tiveram mais impacto neste crescimento. Okay? Isto realmente é produtividade ao máximo. E eu posso-vos dizer que esta feature, mais simples que seja, já apanhei nos meus clientes coisas fantásticas. Okay? Por exemplo, nós fazemos muita análise, por exemplo, sobre a Azure, e perceber há um pico no custo, porque é que aquilo subiu. E ele explicar, olha, foi o projeto X, porque é uma tag, teve um mais incréscimo de um mês para o outro. E a pessoa ligar para o responsável do projeto e porque ele ativa umas réplicas do Analysis Services que simplesmente duplica o custo. Este tipo de coisas, ele podia ter descoberto, mas, por exemplo, um crescimento de 5 mil euros em quem gasta 200 mil por mês, não é muito. Pode passar despercebido, mas aquilo ao final do ano conta. A Microsoft se calhar não gosta muito desta. Ok. Por isso, acho que deu para entender aqui que vocês têm esta capacidade muito dinâmica de trabalharem aqui os vossos dados. E depois de fazerem isto na aplicação desktop, reparem, aquilo que eu fiz há bocado foi, eu tinha os fecheiros numa pasta. Eu vou pôr aqui, comprei uma nova empresa e agora quero analisar os dados dessa nova empresa. Eu não tenho que ir outra vez um Excel, fazer uma macro ou o que for para ler esses dados. Eu simplesmente meto essa nova empresa. Eu faço refresh e o Power BI vai aplicar aqueles passos, mas agora sob um folder que já não tem 3 fecheiros, tem 4. E a nova empresa vai aparecer aqui. Okay? Veja, vocês com esta ferramenta, só com esta aplicação desktop, conseguem tornar o vosso trabalho muito mais produtivo. Se houver aqui alguém que trabalhe finanças, se calhar consegue perceber que realmente tem aqui uma ferramenta que vos vai poupar muitas horas. Feito isto, nós temos que partilhar e publicar isto. E para isso existe um site, é o powerbi.com, vocês autenticam. Reparem que isto está integrado com o ecossistema 365. No caso tem aqui o OneDrive, o Outlook, as Power Apps. É realmente muito interessante. Pois, a partir do momento que isto está aqui publicado, vocês têm a capacidade de abrir estes relatórios, partilhar estes relatórios com outras pessoas. Em vez de estarem a enviar um Excel ou o que for por e-mail, vocês enviam um link, a pessoa recebe uma notificação, consegue aceder a isto em qualquer dispositivo, consegue aceder a esta informação no mobile. E podem colaborar, ou seja, eu posso editar na minha área de trabalho, editar este gráfico e dizer, olha, eu afinal não quero isto
não quero o valor de lançamento, eu quero estar a ver o valor year to date. Posso mudar este gráfico e toda a gente vai estar a ver este mesmo gráfico que eu. Ou posso criar online, sem a aplicação desktop, ou seja, eu desenvolvi um modelo, mas agora o meu utilizador no browser, na sua área pessoal, pode criar os seus relatórios. E pode criar os seus relatórios fazendo este drag and drop. Eu costumo dizer que isto é quase como pintar um quadro, só que em vez de tinta vocês mandam dados e aquilo aparece, mas também podem fazê-lo com linguagem natural. Isto ainda está a dar os primeiros passos, e eu acredito mesmo que a solução de BI do futuro é uma caixa de pesquisa, mas já funciona muito bem. Eu posso chegar aqui, fazer duplo clique e dizer, porque eu não conheço modelo, neste caso este modelo era um modelo com 2 tabelas, mas é fácil vocês terem um dataset com 50 tabelas, e é difícil encontrar as coisas. Eu posso chegar aqui e fazer valor lançamento em 2017 da empresa 1, gastos com o atual por conta. E ele fez um gráfico de barras do valor de lançamento em 2017 da empresa 1, gastos com pessoal por conta. O que ele fez não foi nada mais do que construir um gráfico que eu depois posso adaptar a... Ei, olha, afinal eu agora quero isto por data. E quero isto na legenda. Ou seja, pensa nisto quase como uma pesquisa no Google, depois vocês vão refinar a pesquisa. É a mesma coisa. Okay? Mas de facto é bem poderosa. E estou aqui a terminar. Deixem-me só ver aqui a minha cábula. Ok. Por último, é tudo muito bonito. Okay? E a última vez que eu fiz uma apresentação parecida a um analista financeiro, ele disse, espetacular, mas olha, a gente já mostrou esses gráficos, isto é tudo muito... mas eu posso pôr aqui as minhas fórmulas? Podem. E podem de uma forma muito mais poderosa, e eu acredito que a Microsoft seja exclusiva nisto, acho que não sei se as outras ferramentas o permitem. Tipicamente há o export data. Okay? E não é por nada que o export para Excel é sempre mais pedido. Para quê? Porque eles exportam para Excel, depois analisam no Excel. Mas ele tem algo muito mais poderoso. Não é o export para o Excel, é o Analyze in Excel. Eu chego aqui e digo, Analyze in Excel, e ele faz-me download de um fecheirinho. Fecheirinho ODC, um fecheiro 2K, muito pequenino. Eu abro. E o que ele vai fazer é, ele vai me dar uma pivot table sobre o modelo de dados que está no Power BI. E aquela análise dinâmica, eu posso ter aqui um modelo de dados, aqui é um modelo pequenininho, tem 10 mil ou um pouco mais de linhas, mas isto podia ser um modelo com 10 milhões. 10 milhões não cabem no Excel. Ou seja, Power BI sobre o modelo que está online no Excel. E vou fazer aqui uma análise muito simples, por exemplo, year to date, por empresa. Eu tenho 4 empresas. Vou mostrar que isto é mesmo live. Eu vou copiar os dados de uma nova empresa para o meu Excel. Reparem para a minha pasta. E isto está ligado online. E agora vou online e podia dizer, olha, eu quero tudo de hora a hora, atualiza este dataset. Eu vou atualizá-lo agora. Vocês vão ver que no Excel o utilizador está a usar e fazer a sua análise. Vai aparecer aqui a nova empresa. Espero eu. Ok, já está. Eu tenho um Excel ligado a um Power BI Online. Esse Power BI Online está ligado à minha máquina, que está a ir a um folder, está a ler os fecheiros, está a publicar online. É produtividade. Imaginem, isto sem uma ferramenta destas, vocês gastam horas para fazer este tipo de trabalho. E podem pensar isto em escala. Epá, eu vou fazer uma solução financeira para a minha empresa. E podem pensar isto primeiro para vocês, depois para o vosso grupo de trabalho, e depois, se fundamentarem bem o know-how, pensarem nisto para a vossa empresa. Costumo falar muito sobre isto, é start small, grow big. Okay? Por isso, espero que isto vos inspire a conhecer um bocadinho melhor esta ferramenta. Quem não a conhece, é realmente fantástica. Mudou a minha vida, grande parte da minha vida é trabalho, isto mudou completamente a minha forma de trabalhar, a nossa forma de atuar no mercado. Não vos vou dizer que é a solução para todos os males, às vezes corre mal, mas os casos tenho muitos mais casos positivos do que os negativos. E eu nem digo negativos, se calhar um pouco menos bem sucedidos. Porque de facto também é importante do lado de lá, o cliente, perceber essa metodologia ágil e essa metodologia de vamos experimentar. E às vezes é difícil chegarmos a um cliente que está habituado a ter projetos que sejam um projeto fechado. Não, mas quanto é que isso vai custar? Não, vamos experimentar. Depois vamos ver quanto é que vai custar. Vamos fazer a estimativa no final. É difícil convencer, mas felizmente tenho bons clientes que têm entrado nesta aventura comigo desta forma e as coisas têm claramente corrido muito e ter projetos que realmente chegam ao final e são um sucesso. Obrigado.